Propaganda e publicidade são ramos poderosos da comunicação. Através dos comerciais de televisão, dos anúncios em revistas e dos outdoors, a propaganda propõe ideologias, divulga mercadorias, defende ou reforça valores morais. Enfim, ela molda comportamentos e define desejos de consumo. A propaganda vende produtos e sonhos. O público é diariamente persuadido pelas técnicas publicitárias, que atingem a moral, isto é, o padrão de comportamentos ao nível familiar ou de toda a sociedade. Nos anos 30 e 40, na Alemanha de Hitler, o poder da propaganda atingiu um nível impressionante. Através do gênio de Joseph Goebbels, as ideias fanáticas nazistas influenciaram e foram aceitas pelo povo alemão, historicamente considerado racional. A Alemanha, berço de diversos filósofos, dobrou-se às ideias totalitárias e racistas do Terceiro Reich, responsável pelo genocídio de milhares de judeus. No Brasil, o episódio em que resultou na eleição do presidente Fernando Collor de Mello foi marcado por um bem elaborado projeto publicitário, seguido de uma grande decepção por parte do povo. Collor foi uma peça publicitária trabalhada com inteligência, entretanto, um produto difícil de ser consumido. Hoje, praticamente todos os lares do país, eles têm o seu aparelho de televisão, eles têm o seu vídeo. Então, cada vez mais a mídia afeta, influencia e muda comportamento. Eu diria então que a mídia hoje, ela ocupa um papel fundamental e preponderante na formação de consciência. Os negros no Brasil começam a aparecer em anúncios como objetos de trabalho. No período escravista, a propaganda tratava os negros como mercadorias, máquinas de trabalho ou de satisfação sexual. Atualmente, as opiniões sobre a presença dos negros nos meios de comunicação, sobretudo na publicidade, se chocam sobre como este segmento deve ser retratado. A realidade já criou negros mais bem-sucedidos dentro dos valores da sociedade e a mídia ainda não absorveu. Nós não fazemos e não vendemos ainda para esse público. A nossa propaganda ainda está equivocada. Eu acho que talvez a única razão de você não ter um elemento negro mais permanente nos filmes é puramente uma característica econômica. O negro ainda não é visto como deveria ser visto. A gente vê muito no serviço público o negro aparecer, mas na iniciativa privada, no consumo diário das pessoas, o negro não é visto como peça que vende qualquer mercadoria. Mais da metade do mercado consumidor é composto por negros. Ele tem que participar ativamente porque ele é um consumidor em potencial. Carlos Hansebol deduziu em pesquisa realizada em 1981 que os afro-brasileiros aparecem somente em 3% dos anúncios, pouco se levarmos em consideração que os negros representam mais de 40% da população, segundo o IBGE. Dentre as publicidades das quais este segmento participa, são as realizadas pelo governo as mais numerosas, pois quando se trata de convocar o povo a pagar impostos ou cumprir com seus deveres, os negros recebem um tratamento igual, como neste clipe das Forças Armadas. É importante que a população se identifique, e certamente a população não vai se identificar com uma campanha publicitária onde é só meninos loiros. Um exemplo é esse da campanha do Real, que tem uma imagem apenas que é de um menino preto. Nos anúncios de empresas, homens e mulheres negras são retratados como objetos de divertimento. A imagem folclorizada do povo afro-brasileiro é muito frequente na mídia. A representação dos negros nos esportes, na dança e em papéis onde a ênfase está na sensualidade é bem aceita pelos meios publicitários. No entanto, nos espaços em que predomina a beleza, a inteligência, o poder, a propaganda exclui este segmento, o torna invisível.
Em 1995, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa na qual se percebeu que aumentou a participação dessa etnia nos comerciais, se compararmos com a pesquisa feita em 1981 por Hanserball. Mas de que forma estão aparecendo os modelos nesse grupo racial nos anúncios? Os estudiosos da comunicação continuam apontando que os negros ainda são mostrados como cidadãos de segunda categoria. Recentemente, o importante publicitário da MAC, Can Henriksson, declarou à professora de comunicação Carme Silva Rial que a dificuldade da empresa em utilizar comerciais americanos no Brasil está no fato de que na América do Norte os negros aparecem agindo da mesma maneira que os brancos, dirigindo carros retratados no universo da família. Portanto, os clipes seriam inaceitáveis na realidade brasileira. Todo este bombardeio de estereótipos prejudicam a autoestima desta raça desde a infância. A impressão que se tem é que, caso realizássemos uma pesquisa para medir o orgulho próprio das crianças no país, o resultado seria semelhante ao obtido nos anos 30, nos Estados Unidos, demonstrado neste filme histórico. A profissão de modelo publicitário é um ramo que serve como indicador das possibilidades dos afro-brasileiros, os manequins negros, que têm de alguma forma se adaptar à lógica deste mercado. O mercado de trabalho para negro ainda está bem escasso, está difícil, você encontra muitos obstáculos. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas com modelos e manequins dos olhos claros, entendeu? Cabelo liso. Dificilmente você encontra alguém que dê valor, entendeu? E que queira um modelo, um manequim trabalhando junto com os outros modelos. A dificuldade do negro se tornar modelo no Brasil hoje, primeiro, o negro ele é muito tímido, ele se sente menosprezado. E eu mesma já passei por uma situação parecida. Fui convidada para participar de vários desfiles. Não participei porque eu achava que a minha beleza, sabe, não se enquadrava com as das modelos. Eu não posso muito me queixar, porque eu sempre trabalhei bastante, pelo fato de ter poucas negras trabalhando, né? E sempre, em qualquer trabalho, sempre colocam uma ou duas, e isso facilita bastante, porque as brancas têm bem mais concorrência do que nós, negras. Através de um projeto de lei, o deputado Benhur Ferreira tentou garantir, em 1995, a inclusão de modelos negros e negras na propaganda governamental. No entanto, a lei foi rejeitada pela Assembleia Legislativa. O movimento negro tem se preocupado bastante com a representação étnica na mídia brasileira. O aparecimento mais intenso de afro-brasileiros em anúncios é, de certa forma, a resposta às pressões exercidas pela sociedade contra o racismo na propaganda, ainda que a representação continue sendo estereotipada. A nível nacional, nós podemos perceber a inserção de diversas propagandas na área privada de negros, né, modelos que já aparecem na propaganda. Isso à custa da luta do movimento negro no Brasil, de muita luta mesmo. A formação do povo brasileiro é bastante diversa. Nosso país reúne etnias de várias regiões do mundo, junto das que aqui habitavam quando chegaram os portugueses. Porém, a publicidade e propaganda tratam o Brasil como se fosse um país nórdico, onde só existem pessoas de perfil europeu, ou ainda como se somente os brancos tivessem um papel de destaque. Muito embora a beleza da composição racial brasileira seja admirada em outros países, aqui ela é escondida ou menosprezada pelos meios de comunicação. Este comercial da empresa Correios e Telégrafos surgiu como uma exceção.
Apesar de o negro ser demonstrado na condição de músico e dançarino, ele aparece como o personagem principal e a sua expressão é comparada com as grandiosidades do país.
Roda Viva. Apoio Cultural. Vaspex, a encomenda inteligente. E General Motors, acelerando o futuro. Jairo Ferreira, ele que fala. O trilho, esse aqui são os carretéis, né? Carretéis, as bobinas. Aqui também é trem, ó. O primeiro plano de hoje é um traveling e o Joel Pizzini, o cineasta Joel Pizzini, que concluiu esse trabalho. Eu queria que ele contasse um pouquinho o que é o traveling. Bem, traveling é um dos movimentos de câmera, né, mais tradicionais da história do cinema. Ele é realizado em cima de trilhos, né, um movimento essencial usado na linguagem do cinema. E o nome também tem um caráter ambíguo, porque ele fala um pouco, remete à viagem. E o filme foi todo realizado com esse único movimento de câmera, né, o traveling. Ele foi rodado em cima de trilhos e produzido todo em cima desse espaço, na memória desse lugar, da antiga fábrica Matarazzo, né? Por toda a sua importância histórica e toda a sua fascinação estética. O filme foi concebido e realizado aqui. São vários pontos de vista sobre o mesmo lugar. E também ele foi sugerido a partir de um poema do Oswald de Andrade, né, escritor modernista, chamado As Quatro Gares. Que Gares, né, 4 estações, né? As estações a que ele se refere são infância, adolescência, maturidade e velhice. Então o filme especula um pouco como seria a percepção de uma criança, de um adolescente, uma percepção no tempo, como seria a percepção nessas fases distintas da vida. E faz experiências sobre relação entre enquadramento, luz. Quer dizer, a linguagem é o grande personagem desse filme.
O cinema tem a mentira 24 quadros, né? Então você trabalha um pouco com a composição. Existe uma escolha de um espaço único, né? O filme tem ele evoluiu para uma coisa econômica, porque inicialmente a gente ia fazer em 4 estações de São Paulo. Mas de repente eu percebi que seria um desafio mais fascinante fazer de um lugar só. Como você virar a câmera, sob uma incidência de uma determinada luz, você conseguir uma outra resposta, um outro impacto. Então tem pequenas composições, né? Tem um trabalho sutil, como teve no Enigma de um Dia, no Caramujo Flor, que de repente você coloca uma miniatura ali, por exemplo, tem uma miniatura de um carro de época, e depois, por uma incrível coincidência, eu descobri uma imagem do Conde Matarazzo, que é a única imagem que não é Traveling do filme, que eu quis colocar ele... foi uma coisa meio fantasmática mesmo, de repente ele encara esse ambiente, né, esse império que ele construiu, esse contraponto, né, entre a decadência como dizia o Glauber, a decadência é bela, né? Em relação ao trabalho da música,
como é que foi feito isso? A música foi composta inicialmente, foi a partir das imagens, porque chama muita atenção o trabalho do Lívio, né? O Lívio assim, tem sido um parceiro em vários trabalhos e eu já tinha a ideia de usar um tema, recriar um tema do Duke Ellington que se chama Take the A-Train, Pegue o Trem A, que é um trem de Nova York, que os músicos pegam o trem da noite, que atravessam a madrugada. E esse tema sempre me fascinou pelos sons locomotivais que ele tem, aquele timbre que relembra a viagem, né? Tem uma coisa nostálgica. Aí eu falei com o Lívio compôs antes do filme. Aí falou, vamos ver na hora como vai funcionar. Eu aceitei o desafio e a gente conseguiu, quer dizer, uma música que tem ruído que se transforma em música. Não existe essa fronteira entre ruído e música, né? Então ela tem uma autonomia em relação ao filme. Aliás, esse foi o maior desafio, né? Eu nunca tinha feito uma experiência como uma instalação, né? Que você trabalha com fragmentário. Em geral, a tela única você entrega o escuro do cinema e você se concentra só durante o processo. Agora, num filme como esse, você tem que pensar como o espectador vai ver, aonde vai ver, né? Que tipo de narrativa que ele vai impor ao filme. De certa forma, é como se ocorressem duas montagens, né? A montagem que cada tela, de certa forma, contém, né? E a montagem que o espectador faz no momento, né? Exato. Porque ele tem que circular na sala, quer dizer, ele vai montando também na medida que ele vai escolhendo o olhar, né? Por onde ele vai focar. Ele tem que eleger a sua narrativa, né? E nesse sentido que foi uma experiência nova, eu fiquei impressionado com... num primeiro momento fiquei inseguro, depois fiquei impressionado como as pessoas respondem, né? E como é possível você criar uma linguagem nesse espaço.
gente fez uma referência à Tarsila do Amaral, também que no poema do Oswald de Andrade, As Quatro Gares, ele é ilustrado por desenhos da Tarsila. A gente reproduziu os desenhos na sala também. Então, fora do espaço das telas, existe ali algumas aproveitamento. O poema está lá como fonte, né, de inspiradora do filme. E então foi assim, a poesia, como conseguir uma unidade a partir do fragmentário, né? Quer dizer, seria muito fácil fazer uma coisa aleatória, cheia de, né, significados, mas conseguir essa estrutura que me parece o maior desafio.
No dia 1º de dezembro de 1948, há 48 anos, portanto, o Serviço Social da Indústria, SESI, iniciava as suas atividades no então estado de Mato Grosso com a Escola de Formação Doméstica, denominada depois Escola de Formação Doméstica Roberto Simonsen, em Campo Grande, ministrando cursos de economia doméstica, arte culinária, corte e costura, bordado à máquina, trabalhos manuais, noções de higiene e enfermagem e puericultura. Escate 2 de Corumbá, no dia 15 de julho de 1951, recebendo o nome de José Rodrigues Sampedro. Em 1958, no dia 1º de outubro, foi a vez de Três Lagoas receber sua unidade do SESI, um núcleo que passou à Delegacia Regional em julho de 70, transformando-se no Centro de Atividades Gilberto Mendes Azevedo, CAT 3, em janeiro de 79, até a inauguração da sua sede ampla e moderna, que recebeu o nome de Mário Amato, no dia 3 de outubro de 95. Em Ponta Porã, o SESI mantém um centro assistencial, o CAS 1, instalado em 1º de julho de 1982. Sada em Campo Grande o prédio que abriga o Centro Assistencial Inácio Gomes, para encarregar-se da área da assistência médica e da saúde ocupacional do SESI, na hoje capital do estado. É o CAS 4. O Clube do SESI é uma unidade especial voltada para o lazer e o esporte desde 1985, mas suas amplas instalações foram inauguradas oficialmente em 26 de novembro de 88. Completa a relação das 9 unidades operacionais do SESI, o Centro Assistencial Manuel Seco Tomé, o CAS 3, do Distrito Industrial de Indo-Brasil, inaugurado em 1991. Foi a professora Oliva Inciso. Vieram um assistente social, o Sr. José de Oliveira, e uma nutricionista de São Paulo, Mariana Vaz Filho. Em seus 48 anos de atividades, o SESI de Mato Grosso do Sul tem atuado decididamente em 4 áreas. Atua na educação, como ensino básico, pré-escolar, ensino supletivo, incontáveis e variados cursos de promoção familiar e na alfabetização de adultos, formando e capacitando pessoas dentro de suas unidades operacionais ou diretamente nas empresas. Executa no Estado os programas nacionais de educação infantil e de educação de jovens e adultos, além do programa do Telecurso 2000. Atua na saúde médica, odontológica e ocupacional, dando à sua clientela uma atenção eficiente nos próprios centros de atendimento e assistenciais ou através de convênios com profissionais, clínicas e laboratórios. Executa os programas nacionais de prevenção da saúde da mulher, odontologia social e de saúde ocupacional. Sua ação é educativa, preventiva e curativa. Atua no lazer em ações esportivas, culturais, artísticas e sociais para os próprios usuários de suas unidades ou na integração com órgãos governamentais da área e executando o Programa Nacional de Lazer junto às empresas, quando atua muitas vezes em conjunto com as demais áreas de atividades do SESI. Organiza os Jogos Industriários e a participação do SESI-MS nas Olimpíadas do Trabalhador de âmbito nacional. Mantém equipamentos e condições ideais para a prática de várias modalidades esportivas, para o descanso e o entretenimento, desfrutando de segurança e tranquilidade a poucos minutos do centro da capital. Atua no serviço social, encarregando-se da visitação às empresas para a divulgação de todas as atividades que desenvolve, tanto na educação, quanto na saúde, lazer e no próprio serviço social. Aplica pesquisas para levantar as necessidades das empresas em cada uma dessas áreas, promove palestras, campanhas e outras ações, organizando também os concursos Prêmio Talento Brasileiro para Inventos de Trabalhadores da Indústria e Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho para as empresas. Implantou salas de Telecurso 2000 em Três Lagoas e Corumbá e empresas do Estado, capacitando professores e supervisores. Instalou no CAT 4 de Dourados um curso de informática. Recebeu do Programa Educação Itinerante um ônibus novo para alfabetização e promoção familiar em locais onde não houver espaço físico disponível e adquiriu
com o auxílio do Departamento Nacional, outro ônibus novo para excursões, programas de lazer nas empresas, educação e defesa ambiental, constantes preocupações do SESI. Implantou o curso de datilografia no Centro Assistencial de Ponta Porã. O centro, com um laboratório de oftalmologia doado pelo Departamento Nacional, ampliou seu parque infantil e fará funcionar ali em 97 os cursos de informática e de língua inglesa já organizados. Obteve junto ao Departamento Nacional por doação 2 novas unidades móveis médico-odontológicas revocáveis e uma dirigível. Participou do projeto Ação Cidadania da Secretaria de Saúde do Estado com atendimento médico-odontológico na região das Carvoarias. Instalou um moderno analisador bioquímico no laboratório de análises do CAS 4 em Campo Grande, reformou e ampliou as instalações do laboratório e instalou também, no mesmo centro de assistência, um aparelho de ultrassonografia. Diplomou centenas de alunos dos cursos supletivos das unidades operacionais de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e várias empresas. Os cursos supletivos receberam a maioria dos 2.193 alunos que frequentaram do pré aos cursos profissionalizantes do SESI em 1996. O bem-estar do trabalhador da indústria e de sua família continua sendo o alvo principal. Uma comunidade melhor, vivendo melhor, é a meta a ser alcançada.